Olá, hoje então a terceira aula do curso preparatório para os enfermeiros que vão prestar a prova da Prefeitura de Porto Alegre. Os assuntos da aula de hoje serão a Rede Cegonha, portaria 1459 de 2011, que está no nosso edital, dentro da parte de conhecimentos específicos, então ele vem no terceiro item dos conhecimentos específicos. Também iremos abordar a referência bibliográfica que nos traz o Manual de Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico, que foi uma divulgação do Ministério da Saúde de 2017. É um manual novo que ainda não tem vindo em questões. Então hoje nós vamos trabalhar o que esse manual nos traz de diferente, nos falando de acolhimento e classificação de risco. E também vamos ver o que mais a gente tem contemplado do conteúdo que tem na portaria 1459 de 2011, que nos traz toda a rede cegonha nos seus componentes, o que tem vindo em questão principalmente a parte dos objetivos e das diretrizes que estão inseridas nesta lei. E é isso que nós vamos abordar baseado nas questões que as bancas têm nos trazido, ultimamente, diversas bancas têm nos trazido. A Prefeitura de Porto Alegre não manifestou ainda isso em questão de questões com esse referencial teórico. Este referencial teórico do Manual de Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico, por ser um manual muito novo, recente, né, uma publicação de 2017, também ainda não tem sido muito abordado nas questões dos concursos públicos. Então hoje a terceira aula do curso preparatório para os enfermeiros que irão prestar o concurso para a Prefeitura de Porto Alegre 2019, nos qual nos trouxe as aulas todas, então retoma a informação, as aulas são todas baseadas nos 26 itens que estão elencados ali na parte de conhecimentos específicos dentro do edital. Este é o terceiro item, que se remete então Rede Cegonha, portaria 1459 de 2011, e o Manual de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia, publicação também do Ministério da Saúde. Ambos estão nos links ali de referência bibliográfica. Nós vamos iniciar então pela parte do Rede Cegonha, que também está inserido dentro do início, a introdução do Manual de Classificação de Risco, de Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico. Na introdução do texto do manual, ele se reporta todo o tempo ao conteúdo que tem do Rede Cegonha. Então hoje a gente inicia a aula pelo conteúdo do Rede Cegonha, que estaríamos ao mesmo tempo abordando a introdução do Manual de Acolhimento e Classificação de Risco, e depois vamos ver o que teria de possibilidade de questões, de assunto importante que esse Manual de 2017 nos traz, falando de acolhimento e classificação de risco, especificamente em obstetrícia, certo? Vamos lá então, a gente vai iniciar então com os esquemas no quadro, falando sobre a portaria 1459 de 2011 da Rede Cegonha. Rede Cegonha, então, portaria 1459 de 2011, vamos trazer então o início dela. Artigo 1º, o que ele vai nos dizer? Diversas questões saem desses artigos, artigo 1º e artigo 2º, nos falando dos direitos e dos objetivos. O que a gente tem que saber? Ela se reporta a quem? Ao âmbito do SUS, se reporta à rede de cuidados. Nós teremos diversas palavras que vão ser todo o tempo. Acolhimento, qualidade, garantia de direitos. Garantia, nós teremos diversas vezes a palavra garantia. Garantia de direitos, garantias de cuidados, através de acolhimento, classificação de risco, cuidado humanizado. Este é o vocabulário que permeia toda a Rede Cegonha a 1459 de 2011. O que eu vou dizer então? No artigo 1º, o texto nos traz abordando os direitos. Ele visa assegurar os direitos. Os direitos a qual população? Os direitos à mulher e os direitos à criança. Nos direitos à mulher, ele vai nos falar sobre os direitos ao planejamento reprodutivo, direito à atenção humanizada no parto e no puerpério. Dentro do edital que a Prefeitura nos apresentou agora por esse concurso de 2019, tem outras diversas referências que permeiam este assunto. Este assunto ele é retomado quando vem um Manual de Atenção Integral à Mulher 2016. Nós vamos falar bastante disso aqui. Planejamento reprodutivo, a atenção humanizada, parto e principalmente puerpério, também dentro do Manual de Atenção Integral à Mulher de 2016 do Ministério da Saúde.
que nós temos mais de garantias de direitos aqui, de assegurar os direitos à criança, ao nascimento seguro, ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. O que mais que nós temos? Temos o artigo 2º, que vai nos trazer os princípios, cai bastante em questão, objetivo e princípio. Princípio, nós teremos os princípios baseados nos direitos humanos, o direito do respeito, proteção e da realização, respeito às diversidades cultural, étnica e racial, promoção da equidade, o enfoque de gênero e garantia dos direitos, e daí aqui ele te separa nos direitos sexuais e nos direitos reprodutivos, que também vem dentro da parte de planejamento reprodutivo, que tem dentro do manual de 2016, Manual da Mulher, e dentro do reprodutivo ele vai se reportar tanto à mulher, ao homem, a jovens e adolescentes. Participação e mobilização social no sentido de rede cegonha, no sentido de atenção integral à mulher e à criança. O que mais que nós temos? Compatibilização com as atividades da RAS, conciliar essas atividades que tenham disponíveis nos estados. Na íntegra da portaria, nós teremos o texto que, no artigo 1º, a rede cegonha, instituída no âmbito do sistema de saúde, consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada na gravidez, ao parto e puerpério, bem como à criança, o nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis, denominado Rede Cegonha. No artigo 2, nós teremos a Rede Cegonha tem como princípios respeito, proteção e a realização dos direitos humanos, respeito à diversidade cultural, étnica e racial, a promoção da equidade, o enfoque de gênero, a garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de mulheres, homens, jovens e adolescentes, a compatibilização das atividades da rede de atenção à saúde materna e infantil em desenvolvimento nos estados. Então, isto é a gente fazer de forma mais estratégica os estudos. Nós estamos, sim, nos baseando exatamente naquilo que tem dentro da Portaria 1459 de 2011 do Rede Cegonha, mas trazendo isso num quadro com palavras um pouco mais chave, um pouco mais resumido, para que a gente fixe ao que ela se reporta. Então, o que nós temos que fixar, que é aquilo que as bancas de concurso nos cobram? Os direitos eles são garantidos à mulher e à criança neste texto. Planejamento reprodutivo, atenção humanizada, parto e puerpério, gestação, parto e puerpério, a criança, nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudável. Princípio dos direitos humanos, direito às diversidades, promoção da equidade, enfoque de gênero, direitos tanto sexuais quanto reprodutivos, participação e mobilização social e compatibilização das atividades que tem neste assunto dentro das redes de atenção à saúde nos estados, que todos possam conciliar essas atividades já presentes. Nós vamos adiante então nos artigos, trazendo os restantes deles, fazendo esse esquema de quadro e tentando fixar o que seriam mais de palavras-chave no que vem caindo nas questões de concurso. Continuando então, Rede Cegonha, nos artigos 3 e artigo 4º. O artigo 3º, muito importante, ele traz os objetivos que vem no texto da Rede Cegonha. Fomentar a implementação de um novo modelo de atenção à mulher e à criança, com um foco no parto, nascimento, crescimento e desenvolvimento. Esse desenvolvimento do 0 até os 24 meses. Ainda organizar a rede de atenção à saúde com garantia. Então, a palavra garantia irá aparecer diversas vezes e ela vem em todos os itens lá do artigo 4º, com garantia de acesso, acolhimento e resolutividade. Reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal. No artigo 4º, então, ele vai me trazer critérios para a organização de a rede de atenção à saúde em determinado território. Lembrem-se lá no artigo 1º, que é no âmbito do SUS,
certo? Então nós vamos falar o quê? Em articulação. A articulação dos pontos da rede de atenção à saúde com um sistema de apoio, com um sistema lógico e com governança. E daí ele vai te citar dentro do início do artigo, do caput do artigo 4º, a portaria 4279 de 2010, que ela te fala exatamente isso. Trago as diretrizes para implementação da rede de atenção à saúde. Dentro ainda do artigo 4º, então, a principal, a parte mais importante do artigo, que vai ser o quê? O que ele nos traz como diretrizes. E daí a gente vai ler de que forma? Aqui um compilado das palavras-chave que vai me trazer que dentro das diretrizes eu preciso garantia de acolhimento e classificação. Qual classificação? Tanto classificação de risco quanto classificação de vulnerabilidade. Garantia de ampliação de acesso, garantia da melhoria, e daí retomem que todas, qualidade, garantia da melhoria da qualidade do pré-natal, vinculação desta gestante, vinculação à unidade de referência, e vou começar a te falar de transporte seguro da gestante. Ainda, garantia de boas práticas e segurança. De novo, aqui Rede Cegonha nos retomando textos que tem outros textos que tem toda essa história de boas práticas e segurança. Nós temos aqui a portaria 529 que nos fala de segurança, nós temos a RDC 36 que nos fala de boas práticas, segurança, qualidade. Essas são as palavras que mais permeiam este edital. Todas as referências do edital, a maioria delas vai te falar. Acolhimento, escuta qualificada, acolhimento e classificação de risco e vulnerabilidade, garantias de qualidade, garantias de segurança, garantias de boa prática. Boas práticas vem lá definido o que seriam boas práticas dentro da RDC 36. Então, boas práticas e segurança ao parto e ao nascimento. Ainda atendimento com qualidade e resolutividade, de novo, 0 a 24 meses. Garantia de acesso às ações de planejamento reprodutivo. E quando nós vamos, então, para a letra da portaria, nós temos o texto que, artigo 4º, a Rede Cegonha deve, dever, então ela deve, a gente pode acrescentar aqui como um dever. O dever está explícito no artigo 4º, deve, a Rede Cegonha deve ser organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo das ações da atenção à saúde materna e infantil para a população de determinado território, mediante articulações dos distintos pontos de atenção à saúde. Articulações, então, do sistema de apoio, do sistema logístico e da governança da rede de atenção à saúde, em consonância com a portaria 4.279 de 2010, a partir das seguintes diretrizes. Romano 1, garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal. Garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro. Garantia de atenção à saúde das crianças de 0 a 24 meses com qualidade e resolutividade. E ainda a garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo. A maioria das questões, então, saem desses artigos nos trazendo o quê? Os objetivos. Então, objetivo eu tenho verbos para fixar. Dos objetivos eu tenho o quê? Fomentar a implementação do novo modelo de atenção mulher e criança, foco, parto, nascimento, crescimento e desenvolvimento, idade 0 a 24 meses. Fomentar, organizar e reduzir. Eu fomento a implementação, eu organizo a rede de atenção visando garantia de acesso, acolhimento e resolutividade. E eu ainda vou visar reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.
O objetivo tem que ficar fixo, memorizado. Fomento a implementação de um novo modelo de atenção para a mulher e para a criança, com foco no parto, nascimento, crescimento e desenvolvimento de 0 a 24 meses. Eu organizo a rede de atenção visando a garantia de acesso, acolhimento e resolutividade, e eu vou reduzir, como o meu objetivo, vou reduzir a mortalidade. Qual a mortalidade materna e infantil? Com ênfase no componente neonatal. Diretrizes, tenho o dever de organizar a rede de atenção à saúde de determinado território, articulando quem? Os pontos de atenção da rede, sistema de apoio, sistema logístico, governança, portaria que nos traz as diretrizes, ela só cita, mas as diretrizes em si, garantia de acolhimento e classificação de risco e vulnerabilidade, ampliação de acesso e melhoria de qualidade no pré-natal, garantia de vinculação dessa gestante com a unidade de referência onde vai ser o parto e também garantia de transporte seguro, garantia de boas práticas e segurança durante o parto e nascimento e a garantia da qualidade e resolutividade de atenção de 0 a 24 meses e garantia de acesso às ações de planejamento reprodutivo. Objetivos e diretrizes campeão nas questões que nos trazem o assunto Rede Cegonha. Vamos aos demais artigos, são poucos artigos, não são muitos, tá? Os principais nós já vimos, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e 4º, foco no artigo 3º e 4º. Dando prosseguimento, então, aos artigos que vêm na Rede Cegonha, o que nós temos de texto? Nós temos de texto o artigo 5º, que vai nos falar do dever de uma implementação gradativa, pautado em critérios epidemiológicos, dele nos traz no texto tais como taxa de mortalidade infantil, razão de mortalidade materna, ainda de densidade populacional. Isto é em todo o território nacional. O que nós temos no artigo 6º? Ele vai começar a nos separar a quem se refere e quais ações dentro de cada um dos componentes. Então, 4 componentes. O componente do pré-natal, do parto e nascimento, puerpério e atenção integral à criança. E depois ele vai nos trazer do sistema logístico, que vai pautar no que? Principalmente no transporte sanitário e na regulação. Eu vou te falar do transporte e também o nosso sistema de regulação, referência e contra-referência, para atender aos nossos componentes. O que a gente tem no 7º artigo? A gente inicia pelo primeiro componente, o pré-natal. Dentro do pré-natal, nós teremos o pré-natal realizado nas unidades básicas de saúde, com o intuito de captação precoce, pautados com acolhimento às intercorrências da gestação e classificação de risco e de vulnerabilidade. Um acesso ao pré-natal de alto risco em tempo oportuno, uma vinculação com o local do parto, exames e acesso ao resultado desses exames em tempo oportuno. Uma qualificação do sistema de gestão de informações, implementação estratégicas de comunicação social e programas educativos, visando o quê? Programas educativos sexual e reprodutivo. Ainda prevenção e tratamento de DST, HIV e AIDS e hepatites. E o deslocamento que vem através de ato normativo. Então, na íntegra dos artigos, nós iremos trazer o texto que, no artigo 5º, a Rede Cegonha dever de ser implementada, de que forma? Gradativamente, aonde? Em todo o território nacional, respeitando-se critérios epidemiológicos, certo? Tais como taxa de mortalidade infantil, razão de mortalidade materna e densidade populacional. Artigo 6º. A Rede Cegonha organiza-se a partir de 4 componentes: pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança e o sistema logístico, transporte sanitário e regulação. Artigo 7º. O texto na íntegra, então, cada componente
compreende uma série de ações. Todos isso aqui são ações. Ações, componente e ações. Ações de atenção à saúde nos seguintes termos. Componente pré-natal. Realização de pré-natal na unidade básica de saúde com captação precoce da gestante, qualificação da atenção. Acolhimento às intercorrências na gestação, com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade. Acesso ao pré-natal de alto risco em tempo oportuno. Realização dos exames do pré-natal, tanto de risco habitual, aqui não é somente o de alto risco, mas também o de risco habitual. Pré-natal, tanto de alto risco quanto de risco habitual, é o termo utilizado. Então, realização dos exames do pré-natal de risco habitual e de alto risco e daí acesso aos resultados e acesso aos resultados daqui dos exames, tá? Acesso aos resultados dos exames em tempo oportuno. O que mais que nós temos? Vinculação da gestante desde o pré-natal ao local que será realizado o parto. Ao local que será realizado o parto. Qualificação do sistema e da gestão da informação. Qualificação do sistema e da gestão da informação. Implementação de estratégias. Implementação de estratégias de comunicação social e de programas educativos relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva. Prevenção e tratamento, não somente prevenção e tratamento das DSTs, HIV, AIDS e hepatites. E ainda apoio às gestantes nos deslocamentos, apoio à gestante nos deslocamentos para as consultas do pré-natal e para o local em que será realizado o parto, os quais serão regulamentados em ato normativo específico. Então, quando eu me refiro a deslocamento, este deslocamento ele vai ser as consultas do pré-natal, ele será as consultas, o deslocamento das consultas e para o local em que será realizado o parto, certo? Então, ações do primeiro componente, que é o componente do pré-natal, eu falo de um pré-natal realizado na unidade básica, captação precoce, acolhimento às intercorrências da gestação, classificação de risco e vulnerabilidade, um acesso ao pré-natal de alto risco em tempo oportuno, uma vinculação local do parto, os exames que são aqui, vamos ajustar aqui, o acesso ao pré-natal de alto risco em tempo oportuno, os exames aqui que são ao pré-natal habitual, e também ao pré-natal de alto risco. O acesso ao pré-natal de alto risco em tempo oportuno, a vinculação ao local de parto, os exames e acesso aos resultados aos exames servem tanto para o pré-natal habitual quanto para o pré-natal de alto risco em tempo oportuno. Em tempo oportuno, a gente circula ali as palavras-chave, a qualificação de sistema e gestão da informação e a implementação estratégica, comunicação social, programas educativos de saúde sexual, de saúde reprodutiva, prevenção e tratamento de DST, HIV, AIDS e hepatites e deslocamento para gestante, as consultas do pré-natal
E também deslocamento para o local do parto, que vai vir em ato normativo específico. Nisso, nós já vimos o primeiro componente, que está incluso no artigo 7º, e daí nós vamos para os demais componentes que compõem a Rede Cegonha, os 4 componentes.